Olá, dando sequência ao nosso curso, nós vamos hoje ver um pouquinho sobre propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral, ela tem que ser realizada dentro dos parâmetros legais. Isso é importante para todo candidato a vereador, todo candidato a prefeito. Ele precisa ter a clareza de que a propaganda eleitoral, ela precisa acontecer dentro do que preconiza a legislação eleitoral. Ela tem como objetivo o quê? Levar o conhecimento do cidadão às propostas de um candidato. E ela objetiva garantir condições mínimas de igualdade aos candidatos. Isso é uma das características da legislação eleitoral no que tange a propaganda eleitoral. Ou seja, a propaganda eleitoral, ela tem por escopo necessariamente fazer que os candidatos tenham pelo menos uma mínima condição de igualdade. Por isso que há uma série de regras dentro daquilo que nós conhecemos sobre propaganda eleitoral, principalmente buscando inibir o abuso do poder econômico, político e a utilização indevida dos meios de comunicação. A gente precisa ter claro uma coisa: os meios de comunicação como rádio e televisão são meios de comunicação que são concedidos pelo poder público. Ou seja, é uma concessão do poder público uma empresa ter um rádio e ter uma televisão. É um pouco diferente do jornal. O jornal, ele é privado, ele é essencialmente privado. Ele é uma empresa, né? Ao contrário do que nós temos tanto na televisão quanto no rádio, que eu tenho ali uma empresa privada que atua dentro de regras do direito administrativo. Então, por ser uma concessão pública, rádio e televisão, eles têm uma legislação muito mais rigorosa no que tange a questão envolvendo a propaganda eleitoral. Então, uma das coisas que é primordial para um candidato é ter claro estas situações. As reformas de 2013, 2015 e 2017, que vocês têm aí, toda a legislação eleitoral, ela está disciplinada hoje e atualizada aqui no nosso curso e que você tem à sua disposição, elas tensionaram formular mecanismos aos quais se depositam algumas esperanças para que a gente tenha um processo de igualdade maior entre os candidatos. Excepcionalmente, nós vamos ter algumas modificações em função desta alteração que nós tivemos da data da eleição. Essa eleição, agora em 2020, ela acontece em primeiro turno em 15 de novembro. A propaganda eleitoral, inclusive a propaganda pela internet, ela está permitida, então, a partir do dia 27 de setembro, conforme está estabelecido, então, na Emenda Constitucional número 107 de 2020, lá no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 4º desta Emenda Constitucional, que alterou, então, a data das eleições e também os atos de propaganda eleitoral que nós vamos ter dentro desta eleição. Lembrando sempre o seguinte, que quem determina estas questões é a Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral através do Tribunal Superior Eleitoral. E tudo isso é regrado dentro destas normas jurídicas. Então não pode haver limites pelo município ou pela Justiça Eleitoral, digamos assim, que atua em determinado município. Tá bem? Um outro detalhe importante que nós temos dentro da propaganda eleitoral é a redução do período de propaganda. Quer dizer, isso não é uma alteração importante porque nós vamos ter ali uma redução do tempo da propaganda eleitoral que até então nós tínhamos antes de 90 dias e que depois ficou alterada para 45 dias, de acordo com a nova redação dada pela Lei 13.100
12.165. Esta mesma lei também alterou aquela proporcionalidade que nós tínhamos nos nomes dos candidatos a vice-prefeito. Isso é um outro detalhe importante. A lei número 13.165, ela aumentou de 10% para 30% a proporção mínima de tamanho do nome dos candidatos a vice-prefeito. Então, é sempre lembrar que o nome do candidato a prefeito e o nome do candidato a vice-prefeito, eles devem estar presentes nos materiais de propaganda, até porque vai aparecer tanto o candidato a prefeito como o candidato a vice-prefeito lá na urna eletrônica. Então, aparece o nome dos dois e lembrando sempre que essa proporcionalidade diminuiu. Lembra que antigamente, muitas vezes, botavam só mal e mal o nomezinho do candidato a vice, agora o nome do candidato a vice, ele ganha um certo relevo. Também já é importante, dentro já da ideia do próprio marketing eleitoral, principalmente para os candidatos a prefeito e candidatos a vice-prefeito, compreenderem que hoje, a partir do momento do impeachment da presidenta Dilma Rousseff e da série de impeachments que nós temos pipocando por aí, é importante hoje relembrar sempre a importância de um nome bom para vice-prefeito. Porque hoje a chapa montada ela é um bom gancho de marketing eleitoral, porque muitas vezes as pessoas podem dizer assim, não, o candidato a prefeito é bom, mas o candidato a vice-prefeito já não tem o mesmo tamanho, a mesma envergadura do candidato a prefeito, então eu vou acabar votando lá no outro que tem uma chapa mais parelha, assim ou assado. Então é muito importante o nome do candidato a vice-prefeito e a trajetória política do candidato a vice-prefeito são coisas importantes na esfera do marketing eleitoral. No que tange a questão da justiça eleitoral, lembrar isso, que o nome do vice-prefeito e do prefeito, eles devem aparecer em todas as propagandas. Mas você deve estar perguntando o seguinte, bom, e a chamada propaganda eleitoral antecipada? O que é a propaganda eleitoral antecipada? É aquela propaganda eleitoral que é realizada antes do período autorizado pela Justiça Eleitoral, pela lei eleitoral. E a propaganda eleitoral antecipada, ela pode surgir de diversas formas. Agora, ela não pode surgir com o pedido de voto. Se antigamente a propaganda eleitoral antecipada, o que caracterizava a propaganda eleitoral antecipada, era o próprio lançamento, uma própria pré-candidatura de alguém que poderia, então, incorrer num ilícito eleitoral e acabar levando uma multa ou qualquer outra coisa, ou até, às vezes, uma própria impugnação de candidatura. A legislação atual, ela deu uma, digamos assim, ela deu uma burilada nessa questão da propaganda eleitoral antecipada. Ou seja, a propaganda eleitoral antecipada, ela sujeita o responsável a um pagamento de multa, que vai variar de acordo com o tamanho, digamos assim, do estrago feito. E ela pode variar pela legislação eleitoral de 5 mil até 25 mil reais, e isso está lá na Lei 9.504 de 97. Agora, a chamada pré-campanha, ou seja, o sujeito se apresentar como pré-candidato, ele passou a ser, digamos assim, permitido pela legislação eleitoral. Ou seja, é considerada propaganda eleitoral antecipada justamente quando o sujeito se apresenta e pede o voto. Quando o sujeito não pede o voto, nós não estamos mais falando em propaganda eleitoral antecipada. Então, nós vamos ver lá na Lei 12.891 de 2013, depois na 13.165 de 2017 e também agora na última modificação que nós tivemos em 2017, que a propaganda eleitoral antecipada, a cobertura
dos meios de comunicação social, né, televisão, rádio, elas não configuram este ilícito, inclusive pela internet, né, bom ressalvar, desde que então não envolvam pedido de voto, né? Ou seja, a exaltação da qualidade, né, pessoais dos pré-candidatos, tudo isso de alguma forma é permitido. O que não pode acontecer é o sujeito aparecer na televisão, aparecer no rádio e pedir um voto. Dizer para o eleitor, olha, vote em mim porque se votar em mim eu vou fazer calçamento nas ruas da minha cidade, se você votar em mim, aquela rua X eu vou asfaltar. Isso não pode. Isso configura uma propaganda eleitoral antecipada.